Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cris de Pascoal, entrei de repente, porque assim meu trabalho é muito, corrido, então nem sempre dá pra mim entrar, faz tempo que eu não faço live com vocês, mas assim, hoje eu quero falar de um tema muito legal, até porque eu tô reconstruindo meu sistema de crenças, destruindo ele, sei lá, então eu quero falar sobre isso com vocês. E o tema dessa live vai ser vindos de outros orbes renascidos na Terra. Bem pessoal, antes de qualquer coisa, quero ressaltar nesse programa que sinto que estou desconstruindo aí meu sistema de crença e me tornando uma pessoa melhor, mais livre, e isso de certa forma é bom, né? E eu estou fazendo isso com a intenção de tornar algo melhor. E desconstruir, pessoal, não é construir. Desconstrução é simplesmente olhar através da vida e não olhar através da mente. É isso que eu estou entendendo, entendeu? Quando você olha através da vida, tudo na existência é experiência e não real. Oi pessoal, beijo pra vocês aí que tá entrando aí de repente também. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, quando você olha através da vida na existência, é experiência e não é real. Está construído, mas não está construído, porque nós vivemos num universo holográfico. Existe somente dentro da nossa cabeça. Então, não se identifique com este dentro de sua cabeça e não precisará desconstruir nada. Pois além da mente, tudo está pronto, é bonito e maravilhoso. Quando a gente se aceita como somos, podemos então mudar. Quando percebermos quem realmente somos, o mudar, o desconstruir se torna desnecessário, porque aí a gente chega no que nós somos. Ó, um monte de coração para vocês também, tá? Faz tempo, que eu não faço live com vocês, estava morrendo de saudades. Meu sistema de crenças não me deixa ser livre. Não devo desconstruir isso? Claro que devo. Você acha que adotou um sistema de crença, mas na verdade é o sistema de crenças que adotou você. Ele foi te seduzindo aos poucos. Você nasceu órfão de crenças. Conforme foi crescendo, o sistema de crenças dos outros foi te convencendo a ver o mundo através deles. E ao ir aceitando, ele foi ativando seus memes, parte genética que guarda a sua herança cultural. E assim foi edificado por somente um grande sistema de crenças conscientes e inconscientes que muitas vezes barra a nossa evolução, barra o nosso crescimento espiritual, nossa evolução material. Como você vai desconstruir tudo isso? Como que a gente faz para construir tudo isso? Não é complicado? Eu pesquiso direto sobre tudo isso, sabe, pessoal? E isso me faz ser uma buscadora profunda dessas questões. Mas mesmo que tudo isso fosse consciente, você não conseguiria. Então não perca seu tempo nesse labirinto sem saída. E qual seria a saída, Qual a saída do sistema de crenças que existe no planeta? Bem, pessoal, não tem saída, porque nunca teve entrada. Você não entrou em um sistema de crenças, foi ele que entrou em sua mente. Por isso que eu falo do domínio das mídias através, o domínio das massas através das mídias. Apenas não se identifique com ele e ele perderá a importância. Você não é bom porque você tem um carrão, um casão, você é bom porque você é um agente do bem, isso que é importante, porque tudo isso aqui é transitório, Se você não se identificar com ele vai perdendo a importância, ele perde a força, e perdendo a força ele vai procurar outra pessoa para atormentar. Você é vida. Vida é liberdade, não há nada para ser desconstruído, não existe nenhuma crença a ser abandonada, nenhuma busca pela saída, nem entrada. Olha que louco, quando você percebe que na realidade a gente vai permitindo que isso entre na gente, a gente toma como verdade. Essa é a verdadeira natureza. Quando a gente se aceita como somos, então a gente consegue realmente mudar o que nós não somos. Quando percebermos quem realmente somos, o mudar, desconstruir, vai se tornar desnecessário. Então, por isso, eu quero, porém, que vocês saibam que todos nós, independente do planeta que viemos, somos consciências que podem ter sofrido imigração
por vários motivos. E é disso que eu quero falar aqui hoje. Você é filho das estrelas? Você tem aquele vazio existencial? Então é disso que nós vamos falar. E eu vou explicar para vocês por que existem pessoas que adoram ver, postar coisas negativas, matar animais, fazer coisas ruins. Bem, pessoal, geralmente as consciências dos planetas aí mais evoluídos renasceram neste hospital escola chamado Terra, né? E elas vieram para trazer inovações e ajudar a humanidade a dar um upgrade existencial. Esses caras aí são os verdadeiros agentes transformadores da sociedade que de tempo em tempo, né, eles renascem aqui na Terra ou em outras partes do mundo e fazem muitas vezes um trabalho aí silencioso em prol da raça humana, mas eles se tornam rapidamente conhecidos. Eu vou citar alguns: Jesus Cristo, Gandhi, Sócrates e tanto John Lennon, outras personalidades aí, Ayrton Senna, né, que fez com que todo mundo se sentisse vencedor também. Outros ainda renascem aqui para reaprender a ressocializar no eterno aprendizado aí do fraternismo. Porque, de alguma forma, por conta de ações aí inadequadas, né, tiveram que vir para este imenso reformatório consciencial chamado Terra, a fim de experienciar este corpo denso, emocional e assim tornar-se mais fraterno. Mas, pessoal, no momento atual da humanidade, muitas consciências renasceram aqui para manter os planos nefastos dos agentes das sombras e assim estagnar toda forma de evolução. Esses são seres que estão comprometidos com a estagnação evolutiva, né, dos que estão aqui e dos que renascem aqui, que vieram inclusive de outros orbes. Eles têm uma característica comum: eles têm enorme fascínio pelo poder. Eles atuam em todos os meios sociais, religiosos, políticos, e eles continuam agindo de forma anti-evolutiva. Por isso que hoje nós estamos percebendo, né, quem está do lado da luz e quem está do lado escuro da força, né? Porque eles querem manter esse jogo antievolutivo aqui no planeta. Juntamente com sua egrégora, eles estão em todos os meios sociais, como eu disse, e são fascinados pelo poder do dinheiro, guerra, miséria. Eles têm prazer, um prazer sórdido, né? Eles, na verdade, eles são inconscientes da divindade deles. Isso é muito triste, né? Porque consciente da divindade se torna fraterno com toda a diversidade planetária. E eu sei que você é fraterno. Eu sei que você aí que está me ouvindo se esforça para ser melhor todos os dias. E é isso que a gente tem que fazer. Ser o nosso máximo melhor possível. Porque nós também somos aprendizes desse jogo chamado vida. Portanto, independente, prestem bem atenção, independente de etnias universais, em todas elas existem seres patológicos que vieram e vêm para cá aprender a ser melhor. Eu deixo claro que não estou falando dos exilados, mas de consciências que vieram para aprender a lidar com as emoções e compreender seus processos individuais. Então, bendita Mãe Terra que nos acolhe. Gratidão por essa escalada evolutiva de nossas almas. Agora eu, particularmente como admiradora do trabalho do Valdo Vieira, não poderia deixar de citar uma obra importante, né, de uma consciencióloga, que esse livro eu indico a todos que, assim como eu, sentiu ou sente uma desconexão, feito aí um estranho no ninho, né? E de acordo com essa escritora, Malu Balona, que escreveu o livro A Síndrome do Estrangeiro, que tem sido meu preferido aí para servir de base e orientação, e me proporciona muitas vezes aí reflexões profundas aí em busca de um entendimento melhor e mais amplo de mim mesma. Porque eu tenho muito acesso à multidimensionalidade, e isso desde criança, então sempre foi muito difícil compreender isso. E eu não frequento religião, frequentei muitas, eu conto isso no programa Fator Paranormal, mas o meu caminho não é dentro de religião, mas também não é só dentro da ciência. Eu acho que tem que haver uma fusão, e está havendo já, que isso é legal, né? Bom, o livro dela diz o seguinte:
A síndrome do estrangeiro é um mal-estar existencial, um sentimento de não pertencimento social aí no indivíduo, né? Intimamente deslocado do ambiente familiar, escolar e profissional, com a persistente sensação do estranho no ninho. Você tem isso? Você tem isso, né? Eu sei que você tem isso, porque eu sei que tem muita gente aí no Face que fala comigo que diz, pô, parece que eu não sou daqui. E realmente muitos de nós não somos mesmo. E com essa visão ampliada e interdisciplinar, a autora relaciona a síndrome com as vertentes da psicologia e do paradigma convencional, no confronto com o paradigma consciencial e as ideias inovadoras aí da conscienciologia. Bom, eu considero essa obra útil para as pessoas que passaram por experiências singulares na infância e na adolescência com traços conflitivos de superdotação, por exemplo, intelectual e paranormal, ou parapsíquica, né, poderes paranormais acima da média da sociedade. E com isso deixo algumas indicações que eu vou citar melhor para vocês compreenderem melhor também. Os adultos índigos conhecem bem a síndrome do estrangeiro, cujas crises existenciais são marcadas pela divisão interna entre um eu que desejaria ir embora, certo? E aquele que deseja abandonar esse corpo, esse planeta, urgentemente, porque não suporta mais conviver com a própria desconexão interna, com a ignorância, com a falsidade, com a insensibilidade, com a falta de cultivo da verdadeira espiritualidade. E o outro, né, em que mantém a noção básica que precisa ficar, porque tem uma missão a realizar aqui. Você se sente comprometido com o planeta, né? Pois é, eu estou há 30 e poucos anos e isso eu não consigo parar. Por que eu não paro? Por que você não para? Por que a gente tem que ser um eterno buscador? Porque isso já veio com a gente, né? A síndrome do estrangeiro é caracterizada por essa divisão e por uma sensação mais ou menos permanente de que não somos daqui, de que somos estranhos e distintos dos seres deste planeta chamado Terra. Sentimos a sensação nítida que somos diferentes de tudo que já vivemos no tempo e no espaço. Além disso, há um sentimento muito forte de saudade do nosso planeta de origem, de nossas raízes, do nosso lar, dos valores que lá imperavam. Fobias e ataques de pânico são comuns nos adultos aí, viu? E em muitos seres das estrelas, pessoal, há esses transtornos, há uma má canalização, na verdade, de energia. A depressão, que tem um monte de gente, né, tendo esse problema de depressão, é um outro estado bastante habitual nessa geração índigo, que implica a existência de um déficit de energia e desse modo é também um problema real de canalização da energia densa deste planeta Terra. Há também casos de saídas espontâneas do corpo, aí, como projeção astral, viagens astrais, que assustam as pessoas, que ficam às vezes por desespero por não conhecer esse fenômeno aí tão natural e que não oferece perigo nenhum. Outros ainda têm aquela tal de catalepsia, né, projetiva, que os deixam assustados. Sabe o que é uma catalepsia projetiva? É quando você está fora do corpo, você quer voltar, não consegue. Isso já me ocorreu várias vezes. Aí você fala, pô, por que eu não consigo? Parece que tem a sensação de você estar morrendo, entendeu? Aí se soma, em meu entender, as perdas energéticas que ocorrem por essas aberturas nos campos energéticos, nos chakras aí também. De cada filho das estrelas que vieram para cá. E eu sei que são muitos. E no momento, nós estamos prestes a ter grandes revelações. E por isso que eu estou falando sobre isso. Nós sabemos, por esse intermédio, que os filhos das estrelas ficam mais vulneráveis ao vampirismo, né, aquela coisa, ou seja, ao roubo de energia vital feito por outros seres, né, humanos, físicos ou extrafísicos, né. Olha, e sempre que aparecem esses transtornos, pessoal, é recomendável consultar um profissional para que seja realizado um diagnóstico apropriado, uma vez que há diferentes tipos e graus mais ou menos graves de manifestação de tais condições. Eu vou citar alguns sintomas e características da síndrome do estrangeiro, né, desse sentimento, ou que chamo síndrome dos filhos das estrelas.
Você tem saudade de algum lugar desconhecido, um plano espiritual e sonhos recorrentes aí com seres estranhos em locais diferentes? Você tem? Você gosta de astronomia, astrofísica, temáticas espaciais, em geral assuntos referentes à mente humana, ufologia, astrologia, filmes tipo Jornada nas Estrelas? Pois é. Tem afinidades com ciência e tecnologia? Prefere os filmes de ficção científica, né? Adora efeitos e fenômenos paranormais, pirâmides e temáticas similares, né? E tem capacidades paranormais avançadas, tipo telecinesia, telepatia, materialização, mediunidade mais avançada, TIP, transferência instantânea de pensamento. Você tem sonhos que está voando? Na verdade, são experiências aí fora do corpo, né? Tão falado já. Você experiencia esse desconforto aí de tentar voltar para o corpo e às vezes não consegue? Alterna rapidamente de estados de mal-estar para o de bem-estar, mas tem uma saúde boa. Vivencia acoplamentos energéticos com outras pessoas e depois desacopla. Sabe o que é o acoplamento energético? Você sentiu o que a outra pessoa está sentindo. Consegue dessa forma sentir o outro de forma confusa? Você consegue, né? Eu sei que você consegue. Você que está me ouvindo, você consegue. Tem processo mediúnico e parapsíquico acima da média das pessoas, possuindo um grau de intuição bem avançado? Não gosta de grandes aglomerações e multidões? Tem muita dificuldade em relacionamentos, fazer amizades e conseguir parceiro afetivo sexual? Tem uma inteligência acima da média? Gosta de ficar só? Sente às vezes profunda melancolia, solidão e muitas vezes vontade de morrer? Sente profundo senso de injustiça social e odeia as injustiças humanas? Você tem muita ligação com o animal? Tem elevado senso de honestidade muito acima da média das pessoas? Tem grandes possibilidades de ser o mais maduro espiritual do seu núcleo familiar e imaturo social pela inadaptação deste soma físico? Sente processos bioenergéticos como calores, frios, arrepios, entre diversos sinais de paranormalidade? Aflorado, você sente? Bem, pessoal, em muitos casos, né? Essas pessoas, em muitos casos, também são possessivas com seus afetos por conta da sua imaturidade emocional. Por conta disso, não compreendem claramente seus aspectos emocionais. Confundem, né? Confundem amar com posse, porque não conhecem muito essas questões da emoção humana. Então vieram para experimentar a emoção humana, então tem dificuldade de lidar com ela sim. Eu posso falar isso de carteirinha, viu? Em grande parte da vida, enrosca-se com questões emocionais por não saber lidar direito com as emoções. Quantas vezes você aí, falaram que você tem o dedo podre para você encontrar um namorado ou uma namorada? Porque a gente vai muito acreditando nas pessoas. Então, a gente veio aqui para desenvolver o sentir. O sentir é a força da razão que nos leva à compreensão. Sentir o outro. E a partir disso, a gente já começa a adquirir mais maturidade consciencial. Você é racional para dar conselhos aos outros, mas não aplica a si, muitas vezes? Possui um certo grau de incoerência, né? Ao mesmo tempo que ama a vida e admira a natureza, muitas vezes já desejou morrer para voltar ao planeta de origem. Local que sente muita falta. Você já sentiu falta de não sei o que, não sei da onde? Isso sempre aconteceu comigo desde criança. Tem fortes dores de cabeça, às vezes até severas, que não são facilmente aliviadas com analgésicos. Tem por vezes corizas que duram 24 horas, mas que não estão ligadas a resfriados ou alergias. Tem necessidade de dormir mais frequentemente do que o normal. É tudo questionamento do livro da Malu Balona, né? Bem, eu quero lembrar aqui que somos seres multidimensionais e biopsíquicos. E quando buscamos aí analisar nossas incoerências, estamos investindo no desenvolvimento de todo o nosso ser.
e cuidando aí com amor da nossa essência, que é espiritual. Você se sente comprometido com o projeto humano, com a fauna e com a flora? Porque geralmente as pessoas que estão, que vieram de fora, que estão aqui por buscar essa evolução, conhecer mais as emoções humanas, elas se sentem muito ligadas aos animais também, né? Geralmente assumem liderança nas áreas de tecnologia, em busca de inovações que possam beneficiar a todos. É só ver o Tesla, né? Aí os grandes cientistas que querem promover o bem da humanidade, não tirar da humanidade, né? Outros ainda trabalham no que diz respeito à preservação da vida planetária. Outros ainda portam-se como agentes transformadores da sociedade, por meio de uma filosofia comportamental, mais universalista, menos bairrista. São, na maioria, avessos às religiões, pois compreendem com mais facilidade esse sentimento de unidade. E a maioria tem dificuldade, sim, em lidar com questões financeiras. E no final de tudo, sempre anseio urgentemente voltar para sua estrela. Quanto mais maduros e conscientes essas pessoas vão se tornando, elas também se tornam um alicerce para a sociedade como um todo. São amantes da verdade, mas o avesso também é verdadeiro, pessoal. Muitos vêm para cá e se perdem no misticismo, na política, na religião, porque se perdem pelo poder. E embora tenham um grau de inteligência acima, são endurecidos por ações ineptas. Agora, você aí, você que está me ouvindo, busque enxergar-se, perceba se você se encaixa nisso que eu estou falando. Porque o que fomos em vidas passadas é o reflexo do que somos hoje. E o que seremos no amanhã é o reflexo, será o reflexo do que estamos sendo no agora, entendeu? Então, pessoal, lucidez na jornada terrestre, pessoal. Porque hoje, eu, você, nós somos caminhantes das estrelas no planeta da redenção, que chamam de planeta do coração. E por isso, muitas vezes, nossos pensamentos são feitos estrelas e não conseguimos, por conta disso, arrumar esses sentimentos como se fossem constelações. Assim, no aqui e agora, pessoal, compreendendo que o amor é um grito no vácuo que ressona a eternidade. Dessa forma, certa escuridão nos foi concedida assim, para podermos relembrar do brilho das nossas estrelas. E assim, quem sabe, voltarmos para nossas estrelas, fazendo a ponte para o infinito, transformando a fé em nós em seres mais bonitos. Bem, pessoal, beijo no coração, não consigo responder tudo para vocês, porque eu escrevo um monte de pauta para a TV, mas estou entrando, vou voltar mais vezes fazer, né, live, contar muitas experiências que eu tive esses tempos. Eu tive cada experiência muito bacana para compartilhar com vocês. Eu quero que você aí que está me ouvindo, se inscreva lá no Crono TV, que você esteja comigo nessa jornada, porque muita novidade, muita coisa boa vai acontecer. Mas nós precisamos estar juntos para valer, sabe? Fazendo o nosso máximo melhor todos os dias. Porque, como eu costumo dizer, esse planeta chamado Terra, esse planeta maravilhoso com tanta diversidade, não é dos espertos, ele é dos despertos. Você vai ver um a um de tudo que está acontecendo aí cair. Todos eles, escreva o que eu digo, em menos de 4 anos à frente. Você vai ver um a um de todos os corruptos caírem. Uma limpeza geral ocorrerá em todas as áreas. Muitas máscaras cairão. E eu quero que você esteja firme no seu trabalho consciencial. Porque daqui, desse planeta, nós levaremos apenas o que fizermos de bom. Gratidão, pessoal. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Espero vocês numa próxima live. Gratidão.